Entramos agora pelo Facebook, os irmãos que vão nos ouvir pelo um CD, pelo YouTube, pelo WhatsApp, qualquer parte desta terra, meu Deus. Aonde chegar esta palavra, chegue também o milagre de Deus. Deus, nós oramos para que o milagre de Deus alcance todos aqueles que precisam de um milagre. Não deixe ninguém de fora, Senhor. Todos que necessitam de um milagre sejam alcançados pelos milagres de nosso Senhor Jesus Cristo e o povo do Senhor que ama o Senhor. Pode dizer amém? Amém. Então vamos aí à palavra de Deus. Pega aí a sua Bíblia, Gálatas, capítulo 1. Estamos falando uma parte da história do apóstolo Paulo, parte 2. Uma parte da história do apóstolo Paulo, parte 2. Você que não veio na primeira parte, vamos ler Gálatas, capítulo de número 1, versículo de número 10 em diante. Diz assim: porventura procuro eu agora a favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira eu perseguia a igreja de Deus. Na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprove revelar o seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentis, sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Abençoados de Deus, ovelha de nosso Senhor Jesus Cristo, filhinhos da ressurreição. Uma parte da história do apóstolo Paulo. Obrigado, servo de Deus e cooperador fiel. Uma parte da história do apóstolo Paulo, porque nós vamos entrar, provavelmente, na próxima quinta-feira, na carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma. Nós vamos estudar as epístolas do apóstolo Paulo. Nós vamos mergulhar dentro da sabedoria predestinada. Por isso que eu estou investindo essas aulas, para que juntos possamos conhecer um pouquinho desse homem chamado Paulo de Tarso. Eu li, quem é que não esteve quinta-feira passada? Não esteve quinta-feira passada, não esteve. Então nós falamos que o apóstolo Paulo é um dos personagens bíblicos que foi mais conhecido dos cristãos. Ele foi considerado como sendo o maior líder do cristianismo. Neste texto nós conhecemos mais sobre a história do apóstolo Paulo. O autor, ele foi o autor, Paulo,
Alguns líderes, né, diz que ele só escreveu 13 cartas. Eu prefiro acreditar que a carta aos Hebreus também foi uma das suas obras. Eu acredito nisto, porque há evidências, quando ele fala de Timóteo, ele fala com muito carinho, como o seu filho na fé, né? Então, por isso que dá... E os ensinamentos, né, de um homem que conhecia bem com profundidade a lei, porque a carta aos Hebreus é uma carta que foi dirigida aos judeus, aos hebreus, quer dizer, aos judeus, exclusivamente aos judeus, tentando mostrar para os judeus o poder da nova aliança. Então, eu não conheço nenhum dos apóstolos de Jesus Cristo que teve com profundidade o conhecimento sobre a lei para poder tentar assentar na mentalidade dos judeus, como ele escreveu aos Hebreus. Por isso que eu entendo, sendo do apóstolo Paulo. Paulo, nós falamos também que Paulo, nome romano, Saulo. Lemos em Atos 16, 37, nasceu em Tarso, na Sicília. Lemos em Atos 21, 39, 22, 25. Tarso era um lugar insignificante, ao contrário, não era um lugar insignificante, perdão. Tarso não era um lugar insignificante, vamos colocar, se fosse hoje no Rio de Janeiro, seria na Zona Sul, seria no bairro mais caro da Zona Sul. Então, Tarso não era um lugar insignificante, onde Paulo nasceu, né? Atos 21, 39. Ao contrário, era um centro de cultura grega. Então, deixa eu pular um pouquinho. Eu quero ir agora diretamente na viagem de apóstolo Paulo, na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Isso você vai encontrar em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Treze, 1. Você chegou aí? Deixa eu, antes da gente entrar aqui no ato, deixa eu ler aqui uma coisa para vocês. O trabalho evangelístico do apóstolo Paulo abrangeu um período de cerca de 10 anos. Esse trabalho aconteceu principalmente em 4 províncias do Império Romano: na Galácia, na Macedônia, na Acaia e na Ásia. Paulo concentrava-se, escute isso, que é muito importante. Paulo concentrava-se nas cidades-chave, isto é, nos maiores centros populacionais de sua época. Às vezes, eu fico preocupado, pensando, às vezes, na nossa localidade, onde nós estamos localizados. Parece a mim que não é um bom lugar, parece que não é um centro, né? Se você vê aqui, Paulo, aonde ele se localizava, onde ele se posicionava para começar a pregação, era um lugar populacional, na sua época. Isso fazia parte do seu planejamento missionário. Quando alguns judeus e gentis aceitavam a mensagem do evangelho, logo esses convertidos tornavam-se um núcleo e uma nova comunidade local. Dessa forma, o apóstolo Paulo alcançou até mesmo as áreas rurais. A estratégia missionária usada pelo apóstolo Paulo pode ser resumida da seguinte forma: porque você tem que estar localizado num local em acesso às pessoas, que as pessoas não tenham medo de chegar. Você sabe que aqui é um local onde nós estamos que muita gente tem medo de chegar. Quem sabe disso? Muita gente que conversa comigo pelo telefone já chegou até ali, a Anchieta, mas dali voltou. Não teve coragem de atravessar para cá, que falou que depois do Rio acontece muita desgraça. Você vê, a pessoa, depois do Rio acontece, antes do Rio não acontece, depois do Rio que acontece coisa ruim. Então você vê, a pessoa põe isso na cabeça, né?
Ele trabalhava nos grandes centros urbanos para que dali a mensagem se propagasse nas regiões circunvizinhas, primeiro. Segundo, ele pregava nas sinagogas a fim de alcançar judeus, prosélitos gentis. Prosélito gentil prosélito era aquele que não conhecia Deus, chamava de prosélitos. Terceiro, ele focava sua pregação na comprovação de que a nova dispensação é cumprido e o cumprimento das profecias da antiga dispensação. Ele dizia que a nova dispensação era o cumprimento das profecias do antigo, dos profetas. Era a pregação de apóstolo Paulo. Ele percebia as características culturais e as necessidades dos ouvintes, e assim ele aplicava tais particularidades em sua mensagem evangelística. Aonde nós estamos? Nós estamos na Baixada Fluminense. Não adianta eu chegar aqui vestido de ouro, banhado de ouro. Eu vou criar um mal. Sabe? A pessoa fala, poxa, pastor rico, sabe, de terno de 4 mil reais, sapato de 5 mil reais. Entendeu? Vai criar um mal-estar nas pessoas. Então, até isto, o pregador, ele tem que saber, quando ele vai colocar um lugar para começar a obra do Senhor, uma igreja, uma comunidade, ele tem que saber como é que é o lugar. Todo mundo de terno, todo, sabe? Você vê, você tira as pessoas da autoridade. Por exemplo, o presidente ou um governador, quando ele vai falar no meio de pessoas que estão de terno, bem vestido, ele vai lá de terno. Quando ele vai falar para pessoas simples, como ele vai? Ele vai simples. Porque ele quer que a mensagem dele seja entendida por todos. Porque, então, era essa a visão do apóstolo Paulo. Ele se colocava nos centros populosos para que, quando ele pregasse, as pessoas que estavam ali rapidamente compartilhavam quando se convertiam, né? Quinto, ele mantinha o contato com a comunidade cristã estabelecidas. Esse contato se dava por meio de repetição de visitas e envio de cartas, mensageiros de sua confiança. Então ele mandava muitas cartas. Hoje a gente não usa cartas, né? Difícil, quase ninguém manda mais carta, né? Hoje é e-mail, hoje é o Facebook, o YouTube, o Message. Então são essas a forma que nós usamos aqui hoje. 6. Ele estava atento às desigualdades presentes na sociedade da sua época. Ele promovia a unidade entre ricos e pobres, gentios e judeus. Além disso, ele socializava que as igrejas mais prósperas auxiliassem os mais pobres. É o que a gente faz aqui. Você vê que eu não tenho aqui um grupo meu. Aqui, para mim, todo mundo é meus irmãos. Se você quer contato comigo, só você se aproximar, que você vai ter contato comigo. Se você não quer ter contato comigo, só você ficar distante, sentar, ir para casa, você não vai ter contato comigo. Mas, para mim, todo mundo aqui é igual. Eu não faço acepção de pessoas. Eu já sofri por isso, irmão. Já sofri. Tem gente que quis me governar por causa desse negócio de fazer favor para o pastor e achar que por estar fazendo um favor, e eu sou obrigado a me submeter àquelas pessoas. Eu já passei aqui uns 5 ou 6 aqui que não aguentaram com a minha posição de... Eu não vou, meu amado. Eu até me lembrei até uma aqui, que a gente estava até lá naquele salão de festa. Quem é que foi de lá do salão? Acho que só tem minha esposa aqui, que não está aqui hoje. A Nara também foi, mas não está aqui. Que um irmão nosso se armou de dar um testemunho, pediu para dar um testemunho e começou a falar mal de um outro irmão. Se publicamente querer desmoralizar um outro irmão publicamente. E esse irmão que começou a dar o testemunho era uma pessoa que era de extrema utilidade para mim. Ele me transportava para minha casa, ele me levava para a rádio, ele me levava para lá, me levava para cá, me levava para lá, no carro dele. Então ele achava, porque ele me cedia a sua companhia de me ajudar a fazer as coisas para Deus, ele achava que ele podia falar o que ele quisesse e eu ia ter que ficar quieto, não falar nada.
Só que ele começou a falar e eu fiz o quê? Arranquei o microfone da mão dele na frente de todo mundo. Arranquei. E, sabe, ele deveria ficar muito agradecido a Deus quando ele encontra um pastor que não se vende, um pastor que vai para o lado da verdade. Aconteça o que acontecer, eu vou ficar com a verdade. Ou você gosta de mim ou não gosta de mim, eu vou ficar com a verdade. Então vamos aqui agora, a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Está em Atos 13. Atos 13. Vamos lá. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém de Colasso, de Herodes e Tetrarca, e Saulo. 2. E servindo ele ao Senhor, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, e o despediram. Aí começa aqui o trabalho do nosso irmão Paulo. Vamos ler aqui algumas coisas. Enviados, pois, pelo Espírito, desceram a Selência e dali navegaram para Chipre, viagem de Paulo, chamado Salamina, anunciava a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinha também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Tá vendo? Esse procônsul não era um ignorante, não era um homem que não tinha instrução, era um homem inteligente, diga, inteligente. Homem inteligente. Estes, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas, isso é tudo na primeira viagem do apóstolo Paulo, mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, também chamado de Paulo, cheio de quê? Cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de Deus, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor. Olha quantas pessoas estão por aí fazendo isso, amado. Pervertendo os retos caminhos do Senhor. Paulo falou: você não vai parar de perverter o reto. Quando se prega que Jesus já voltou, está pervertendo o reto caminho do Senhor, amado. Quando se prega que a ceia do demônio, está pervertendo o reto caminho do Senhor. Pois, olha o que aconteceu aqui. Pois, agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, e não vendo o pôr do sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele uma névoa, escuridade, andando ao redor, procurava quem o guiasse pela mão. Então, o procônsul, olha aí, irmão, vendo o que sucedera, o que aconteceu? Creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Ele creu por quê? Por que ele creu? Porque ele não creu por causa da pregação, ele creu porque ele... Então, eu declaro em nome de Jesus Cristo que no Ministério Restituição nós vamos ver muitos milagres da parte do Senhor. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo que você, em nome de Jesus, fará muitos milagres da parte do Senhor.
Eu profetizo que o Senhor vai usar a sua vida para operar muitos sinais na tua família, aonde você chegar, em nome de Jesus. Amém? Olha o sinal. Essa foi a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Um homem ainda não tinha a bagagem, porque, vamos dizer, marinheiro de primeira viagem. Então ele não tinha uma bagagem, mas a Bíblia diz, aqui no versículo 9, todavia, Saulo, também chamado de Paulo, cheio, aqui está o segredo, irmão. Diga, o segredo. O segredo do apóstolo Paulo é que ele era cheio do Espírito Santo. E eu também quero ser cheio do Espírito Santo, irmão. Eu quero ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu quero que Deus me encha da sua glória. Eu quero que Deus nos encha da sua glória. Eu quero que o Senhor transborde sobre nós a sua glória, irmãos. Eu não quero que o nosso ministério seja conhecido somente pelas boas palavras, mas eu quero que ele seja conhecido pelo poder das manifestações do sobrenatural nesta casa. Recebemos isso, irmão? Cremos nisso? Então, por quê? No versículo 12, então o procônsul, vendo o que sucedera, creu. Diga, creu. Maravilhado com a doutrina do Senhor. Primeiro, ele creu porque ele viu o poder de Deus. Pastor, então toda hora tem que fazer milagre? Não, amados. As pessoas não precisam de crer para ver um cego voltar a enxergar, um aleijado voltar a andar. Se a pessoa vê que você que está falando para ela, eu que estou falando para vocês, foram um homem cheio do Espírito Santo, transformado pelo poder de Deus, com um testemunho, as pessoas vão crer no Evangelho, amado. Porque o poder que alcançou a minha vida, que transformou a minha vida, que curou a minha vida, que mudou de um homem corrupto, mentiroso, e fez um homem santo, então essa palavra, as pessoas têm que conhecer isso, irmão. Mas se Deus quiser fazer curas extraordinárias, eu creio que Ele quer fazer. Eu creio que é a vontade de Deus curar. Quem crê nisto? É a vontade de Deus transformar. Diga, eu creio nisto. Então essa era a vida do apóstolo Paulo. 13. Navegando de Pafos, Paulo e os seus companheiros dirigiram-se a Perge, na Panfilha. João, você sabe quem é João? Você sabe quem é esse João? Quem é esse João? É o João Marcos, né? É João Marcos. É João Marcos. João Marcos foi aquele que abandonou Paulo. Olha aqui, ó. Leia aí. João, porém, apartando-se deles quem? De Paulo e Barnabé, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia, para Prisídia, indo num sábado à sinagoga, sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, o chefe da sinagoga, Paulo lá na sinagoga, mandaram dizer-lhe: irmãos, se tem de alguma palavra de exortação para o povo, dize agora, dize. Aí Paulo, né, ele deu abertura para qualquer um falar. Aí o que Paulo fez? Paulo, levantando-se, fazendo com a mão um sinal de silêncio, levantava a mão assim, ó. Tá todo mundo falando, quem levantasse a mão, todo mundo ficava quieto. Levantando-se a mão, fez um sinal de silêncio, disse. Olha o que ele falou às pessoas, irmão. Disse: varões israelitas, vós outros que também temeis a Deus, ouve. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais, exaltou o povo durante a sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com um braço poderoso, e suportou-lhes, olha, Deus suportou, Paulo falando aos religiosos dentro da sinagoga sobre o que Deus fez lá no passado. Suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto, e havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança.
Vencidos cerca de 450 anos, depois disto, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Antes do profeta, depois do profeta Samuel, o povo pediu um rei, né? Aí Deus, porque o povo queria se igualar às outras nações. Antigamente o povo era dirigido por profetas. A nação era dirigida por profeta, andava bem. Aí o povo começou a olhar as outras nações que tinham um rei, eles pediram um rei. Aí Paulo está contando essa história. 20. Vencido cerca de 450 anos, depois disto lhe deu juízes até profeta Samuel. Então, eles pediram um rei, e Deus lhe deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado estes, levantou-se o rei Davi, no qual também, dando-lhe testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade, da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Está vendo? Olha como ele começou a falar do passado para enfiar Jesus. Viu? Ele começa a falar do passado porque eles abominavam Jesus Cristo. Ele começa a falar do passado e chamou a atenção das pessoas falando do passado, falando da lei, falando dos reis, falando de Saul, falando de Davi. Aí ele coloca Jesus Cristo. 24. Olha para onde ele vai. Havendo João, primeiro pregado a todo o povo de Israel, não pregou João Batista? Antes da manifestação dele quem? De Jesus. O que João fazia? Batismo de arrependimento. Olha como é que Paulo já estava dizendo que o batismo só iria servir até João, viu? Paulo já estava cancelando o batismo. 25. Mas, olha, amado, que coisa linda. Mas, ao completar João, o quê? A sua carreira. Todos nós temos uma carreira, meu amado. João teve a carreira dele. João dizia, não sou quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Irmãos, descendência de Abraão, a vós outros que temeis a Deus, nos foi enviada a palavra desta salvação, pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas, que se leem todos os sábados, quando condenaram, cumpriram as profecias. Olha o que ele está fazendo, amados. Ele está juntando tudo, tentando dar uma iluminação na mente desses estudiosos, né? 28. Embora não achasse nenhuma causa de morte, falando de Jesus, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprir tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando do madeiro, puseram num túmulo, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos e foi visto muitos dias pelos que com ele subiam da Galileia para Jerusalém. Olha o que ele disse aí. Os quais são agora suas testemunhas perante o povo, e vos anunciamos o evangelho da promessa feita aos nossos pais, como Deus cumpriu plenamente em nós, os seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, o Salmo 2, né? Tu és meu filho, eu hoje te gerei, em que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse a corrupção. Desta maneira, disse: cumprirei o vosso favor, as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também disse em outro salmo: não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Olha Davi profetizando sobre
a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Não permitirá que o teu sonho, porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o quê? Os desígnios de Deus, adormeceu e foi junto de seus pais e viu a corrupção. Então esse salmo, que é o Salmo 16, no versículo 10, vá lá rapidamente. Salmo 16, 10. Salmo 16. Olha só, Davi. Olha o que diz. Pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Você lendo assim, parece que Davi está falando dele, mas ele não está falando Davi falando de Davi, ele está falando acerca de Jesus Cristo. Quem é que não viu a corrupção? Foi Davi ou foi Jesus? Jesus. Davi morreu e ele passou como todos os homens passaram pela morte, só Jesus ressuscitou. Vamos lá, volte lá para Atos. Pastor, você está lendo muito Atos. Irmãos, é a história, a viagem do apóstolo Paulo. Você tem que conhecer o apóstolo Paulo. E você vai conhecer sabendo o caminho dele. Porque a gente fica lendo um versículo aqui, um versículo lá em São Paulo, vai ficar complicado. A gente não vai conhecer a história plenamente. Eu parei, Atos 13. Alguém lembra? 17? Não. 37? 36. 36. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme os desígnios de Deus, adormeceu e foi para junto de seus pais e viu a corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu a corrupção. Paulo falando que Jesus ressuscitou, né? Porque os religiosos não acreditavam. Essas pessoas que Paulo estava falando, pregando, dando testemunho, eles não acreditavam na ressurreição, eles acreditavam que Jesus, o corpo tinha sido o quê? Roubado. Eles pegaram o corpo, esconderam para dizer que ele ressuscitou. Aí Paulo estava lá dando testemunho. 38. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio destes. E por meio dele, olha, irmão, escute, eu anoto tudo. E por meio dele quem? Jesus, Paulo falando. E por meio de Jesus, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei. Olha isso, que cara regalaram os olhos, né? Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vede, o desprezadores, maravilhai-vos, desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vô-lo contar. Não é assim? Você fala e a pessoa, não acredito. Não acredito. Eles não acreditavam. E Paulo estava falando, vocês não vão acreditar. 42. Ao saírem eles, rogaram-lhe num sábado seguinte que lhe falassem estas mesmas, tá vendo? Ele falou, quando ele voltar, falou, não, fala de novo, nós queremos ouvir mais, queremos ouvir, eu vou voltar para ouvir, eu quero ouvir mais. Despedindo a sinagoga, muitos dos judeus, olha aí, irmão, 43, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos, o que aconteceu? Seguiram a Paulo e a Barnabé, estes falando-lhes e os persuadiam a perseverar na graça de Deus. Está vendo? Você tem que falar da graça, irmão. Você não tem que ouvir bobagem. Você não tem que parar para gastar a sua vida ouvindo bobagem. Você tem que falar da graça de Deus para as pessoas. Você tem autoridade, você tem o Espírito Santo, você tem poder, você tem unção de Deus. Você já ouviu a verdade, você tem o poder, você tem a unção de Deus. Receba isto. 44.
No sábado seguinte, olha aí, já foi outro culto, né? Quase toda a cidade para ouvir, no sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Agora, aí começa, né? Mas os judeus, vendo as multidões, tornaram-se de inveja, blasfemando, contradizia o que Paulo falava. Na primeira palavra do apóstolo Paulo, todo mundo ficou quieto. Mas já na segunda vez que ele vai lá, aí já foi alguém perturbado. Já levaram alguns perturbados. 46. Então, Paulo e Barnabé correram com medo. O que eles fizeram? Falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas, posto que rejeitais a vós mesmos, vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nós volvemos para onde? Para os gentis. Porque o Senhor assim nolo determinou. Eu te constituí para a luz dos gentis, a fim de que sejais para a salvação até os confins da terra. 48. Os gentis, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido... Quem? Haviam sido o quê? Destinados para onde? Então, só quem é que vai crer, pastor? Só quem Deus já destinou para crer. Então, amados, se você conseguiu crer, porque você foi destinado para crer, você é ovelha, não tenha dúvida, você é ovelha. Diga, eu sou ovelha, eu sou uma ovelha do Senhor. Creram quem? Todos, diga assim, creram todos, diga assim, todos. Então, quem é que vai crer, pastor? Todos, todos quem? Todos os destinados para a vida eterna. E os que não são destinados para a vida eterna? Vão crer em quê? Vão crer que a ceia do demônio, que Jesus já voltou. Vão crer que os dons espirituais não existem. Vão crer que não há manifestações de demônio na vida das pessoas. Então, essas pessoas que não foram designadas para a vida eterna, eles vão crer em outra coisa. Mas as pessoas que foram designadas para a vida eterna vão crer no que o apóstolo Paulo ensinou. 49. E divulgavam-se a palavra do Senhor. Por onde? Por toda aquela região. Mas, sempre tem oposição, irmão. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas da alta sociedade, da alta posição, e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Agora eu quero te mostrar aqui algo surpreendente para você. Os 10 piores sofrimentos do apóstolo Paulo. Deixa eu lhe mostrar aqui. Os 10 piores. Primeiro sofrimento. Abra aí em 2 de Coríntios. 2 de Coríntios, capítulo 11. 2 de Coríntios, capítulo 11, 32. Onze, 32 e 33. O que diz? Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender.
mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, assim me livrei das suas mãos, das mãos do governador. Isso você vai acompanhar Atos 9, 23. Atos 9, 23. Olha o que diz. Ao 25. Diz assim: decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos, tomando de noite, o colocando num cesto, desceram pela muralha. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se ao discípulo. Então você vê, olha o sofrimento do apóstolo Paulo. O cara vai pregar a verdade, os caras tentam matar. Versículo 23 diz: deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Olha o preço que esse homem pagou. Até ele falou, até da minha própria vida. Ele ficou assustado que chegou o momento que iam pegar ele. Não. Vemos que Paulo teve de sofrer humilhação, de ser içado por uma janela de uma muralha, como se fosse um criminoso fugitivo, a fim de escapar dos apetites vorazes de governantes injustos que queriam a sua cabeça. O que pegaram Paulo? Desceram por uma muralha, uma janela, largaram ele num cesto, para ele caiu fora. Segundo sofrimento do apóstolo Paulo, Atos 13, eu estou te mostrando um pouquinho da vida dele, porque nós vamos estudar as cartas dele, e você só precisa conhecer um pouco da vida desse homem. Atos 13, 50. Olha o que diz aí. Está escrito 50 e 51. Os judeus instigaram as mulheres, nós acabamos de ler isso, piedosa de alta posição, principais da cidade, levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E este quem? Paulo, né? Sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio, e os discípulos, porém, transbordavam de alegria no Espírito Santo. Então, fizeram uma fofoca e colocaram as mulheres da alta posição. Essa gente da alta posição chama logo a autoridade, chama logo a polícia para te prender, chama logo o juiz, chama logo gente da patente mais alta para pôr a mão no Paulo. Paulo, o que Paulo fez? 51. Este sacudindo pó, Jesus falou, quando você for num lugar, não recebe a tua palavra, o que você faz? Insiste. Sai fora, irmãos. Você não precisa insistir para as pessoas receberem o evangelho. Jesus falou, aqui no versículo 48, diz, os gentios ouvindo isto, regozijavam e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos que haviam sido destinados. Paulo pregou, quem creu, destinado. Quem não creu, não é destinado, porque Paulo não ia voltar mais ali. A pregação foi para os destinados. Os destinados acordaram, e o restante se levantaram contra Paulo, a mulher da alta posição, e todos os homens começaram a perseguição contra Paulo. Paulo foi embora. Paulo, não vou ficar aqui. Não, ele falou, vou embora. O que mais? Deixa eu aqui. Vemos uma conspiração entre os judeus e mulheres e homens de alta posição da cidade para expulsar Paulo da cidade pelo simples fato dele estar expondo o evangelho naquele lugar. Estava acontecendo, sabe o quê? Conversões. Eu me lembro quando a gente estava nas rádios, que as pessoas tentavam tirar a gente da rádio. Por quê? Porque estava acontecendo o quê?
conversões. Pessoas estavam sendo convertidas pelo Senhor. Pessoas estavam sendo transformadas. Pessoas estavam deixando o legalismo, as correntes, estão deixando o legalismo, as correntes, estavam se convertendo. O que eles faziam? Comprava os horários, comprava as rádios, chamava o dono da rádio, ameaçava. Quantos donos de rádio já chegou perto de mim? Eu gosto muito do senhor, o senhor é um homem de Deus, paga direitinho, mas não dá para ficar com o senhor, porque eu tenho 8, 9 pastores que vão sair, que se o senhor ficar... Tá vendo? A mesma coisa que acontecia aqui, acontece aqui. Não tem diferença, não tem diferença nenhuma. 4. Na Macedônia, Paulo foi açoitado, preso, amarrado, com os pés num tronco. Veja aí. Capítulo 16 de Atos. História sobre Paulo, hein, irmãos? Estou te mostrando o que ele passou. Por isso que ele falou, eu trago no corpo as marcas de quem? De Jesus. Porque ele apanhou, ele sofreu por causa de Jesus. Ele não sofreu porque ele era um mal pagador, porque ele atravessava dinheiro de um país para o outro sem pagar imposto, que ele alugava lugares e não pagava, comprava estação de rádio e não cumpria. Não. Ele foi preso porque ele estava pregando a palavra. Diga, a palavra. Então, Atos 16, 23. O que diz? Então vamos ler o 22. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-lo com varas. Depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, e ordenando ao carcereiro que o guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhe prendeu os pés. Está vendo? Vemos que Paulo foi preso porque expulsou um demônio de uma jovem que adivinhava e dava muito lucro aos que exploravam. Por isso foi açoitado, lançado na cadeia e teve seus pés amarrados em um tronco. Por quê? Porque tirou um demônio. Não está escrito isso aqui? Atos 16, 16. Está lá. Aconteceu que, indo nós para um lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de quê? De espírito adivinhador. Estava possessa por um demônio. Diga assim, demônio existe. Diga só na minha vida não. Mas ele existe. Existe ou não existe? Diga, existe, está aqui escrito. Se está escrito, eu creio, pô. Não vou crer no que não está escrito. Então vamos lá. Outro sofrimento de Paulo. 5, foi perseguido pelos judeus na Tessalônica, porque pregou em Bereia. Atos 17, 13 e 14. Veja, irmão. Atos 17. Vamos ler do 10. Leia do 10. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia, e ali chegando, dirigiu-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas da alta posição, e não poucos homens, mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus, Paulo, também em Bereia, foram lá, fizeram o quê? Excitar e perturbar o povo. Foram lá excitar e perturbar o povo. Então, os irmãos promoveram sem detença o quê? A partida de Paulo para o outro lado do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Então, os caras queriam pegar quem? Paulo. Paulo era o cara que, quando ele abria a boca, começava a persuadir, começava a ensinar tanto na lei. Ele estava trazendo da lei, dos profetas, do Antigo Testamento. Ele estava puxando tudo para jogar a Jesus Cristo.
Porque se ele falasse diretamente de Jesus, ninguém ia dar ouvido. Por isso que ele começou a dar carne, a dar peixe para o gato, né? A lá dar peixe para o gato. Então eles começaram a prestar atenção para trazer as pessoas para Jesus Cristo. Vamos lá, para a gente ver se eu consigo entregar essas aqui a vocês. Vemos que Paulo sofre perseguição dos próprios judeus apenas por fato de pregar em uma sinagoga da Bereia, e por causa disso, mais uma vez, teve de fugir desses judeus que queriam a sua morte. Tem gente que persegue, né, irmão? 6. Por pregar contra outros deuses em Éfeso, ficou em meia grande confusão na cidade. Atos 19, vai lá. Esse é o nosso apóstolo, irmão. Tem que conhecer ele, né? Tem gente que quer conhecer Moisés, quer conhecer Abacuque, quer conhecer lá atrás. Conheça o teu apóstolo. Atos 19, 23. Ao 26. Venha aqui, 11. Depois nós vamos lá no 23 e 26. Diz o que aí? E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam e de suas vítimas. E os espíritos malignos faziam o quê? Tinha espírito maligno ou não tinha? Tinha. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor sobre processo de espíritos malignos, dizendo: eu os conjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Serva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o processo do espírito maligno saltou sobre ele, subjugando a todos de tal modo que prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Existe ou não existe o demônio, mano? Não, eu quero saber se alguém aqui não acredita mais nisso. Acredita que existe? Quem acredita que existe? Porque tem gente que dizendo que não existe. Tem gente que já está dizendo que Jesus já até voltou, quanto mais demônio. Demônio que não existe mesmo. Vamos lá, o versículo que eu quero ler. 23 e o 26. A 26. Porque nesse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nicho de Diana, que dava muito lucro aos artífices, convocando juntamente com os outros da mesma profissão, disseram-lhes: senhores, sabes que deste ofício vem a nossa prosperidade, e estás vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhando muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há perigo de da nossa profissão cair em descrédito, como também do próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada, e ser mesmo destruído a majestade daquele que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, encheram-se de quê? De furor, de raiva, de ódio, clamaram, grande é a Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão, e todos a uma arremetaram para o teatro, arrebatando os macedônios, Gaio, Aristarco, companheiro de Paulo, bateram neles, querendo que este apresentasse ao povo, e não lhe permitia o discurso. Então, você vê o que os homens de Deus passam. Você prega contra a idolatria? Não pode. Você prega contra o homossexualismo? Não pode. Você prega contra quem rouba? Não pode.
Tudo agora, no nosso país, querem criminalizar. Está ficando chato, né? Não vai falar nada. Tudo é crime, tudo é processo, tudo é processo. Tem gente que tem caminhão, graças a Deus que até agora não tem nenhum, né? E pretendo não continuar não tendo. Irmão, nós tínhamos aqui, ainda não deu para dar as 10, porque já estamos aqui em cima da hora, mas no próxima quinta-feira nós vamos partir para o livro de Romanos. Nós vamos estudar, ver a origem, por que foi escrito, para quem foi escrito, a data que foi escrito, o período que ele gastou para escrever, onde ele estava quando ele escreveu, quem levou essa carta para lá, quem leu esta carta. Então, isto tudo nós vamos explicar. Vamos começar na próxima quinta-feira. Eu pediria a você que você se animasse. Nós estamos estudando a palavra, estamos estudando sobre a vida do nosso apóstolo. Eu precisava ficar aqui gritando com o demônio, falando, sai capeta, não precisa disso. Você sabe que você é uma ovelha, você está cheia do Espírito Santo. Amém? Assim seja, assim disse o Espírito Santo. Glórias a Deus. Vamos ficar de pé, vamos? Amém? Você que está aí pelo Facebook, pode ficar na paz de Cristo. Compartilhe isso, tá bom? Vamos ficar de pé. Glórias a Deus. Você que tem